Olá, eu sou Nádia Lippe e a partir de agora, aqui na TV Brasil Central, você confere todas as atrações do Conheça Goiás, um projeto da Associação Goiana de Municípios, AGM. Olha só as atrações do nosso programa de hoje. Campanha contra o tráfico internacional de pessoas é destaque em Goiânia. Projeto da FAEG e Semar incentiva a agricultura urbana. No quadro Sala de Visita, Cleudes Baré conversa com Bariane Hortense. E ainda, você vai pegar a estrada com nossa equipe rumo a Corumbaíba. Não saia daí, voltamos já já. A ONG Projeto Resgate desenvolve campanha de combate ao tráfico internacional de pessoas. Saiba mais sobre essa campanha na matéria de Mila Alves. Uma enorme caixa de presente, colorida e muito atrativa. Mas qual o seu conteúdo? A curiosidade atrai os visitantes e desperta para um grave problema que é o tráfico de pessoas. São relatos de vítimas que já enfrentaram essa situação e viveram um verdadeiro drama. O tráfico de pessoas hoje movimenta no mundo mais dinheiro do que o tráfico de armas e só perde para o de drogas. Ele acontece de várias formas, como, por exemplo, o tráfico de crianças para adoção, mas principalmente tendo como vítimas mulheres para serem exploradas na prostituição no exterior. Para os visitantes, ainda faltam informações para a população. Esse tipo de informação é muito importante porque as pessoas estão em busca de vida fácil, em busca de vantagens. E informações como essas vêm esclarecer as pessoas que nem tudo que é fácil, nem tudo que é de pronto acesso pode ser vantajoso ou pode ter um final feliz. Eu achei muito interessante, é um conhecimento a mais para todo mundo, porque muita gente não conhece sobre esse tema, não pesquisa, e você mostrando aqui no meio do shopping já é um incentivo para a pessoa pesquisar mais sobre isso. O crime do tráfico de pessoas é um crime silencioso subterrâneo, que nós só temos condições de trabalhar em cima dele através das denúncias. Se não houver denúncia, nós não tem como trabalhar. As denúncias podem ser feitas através do Disque 100. Durante as visitas, as pessoas recebem um folder com várias orientações e informações sobre a gravidade do problema, que muitas vezes não acaba com o retorno para o ambiente da família. A família às vezes tem um papel fundamental no retorno dessa pessoa, mas às vezes a própria família se torna um empecilho no retorno. Quando acontece isso da família não acolher, nós fazemos o acolhimento e aí nós enviamos para abrigo, casas de acolhimento, ou então conseguimos uma moradia com um aluguel subsidiado até que a pessoa se estabeleça e já tenha de volta a sua vida normal, produtiva. O estado de Goiás é o terceiro a receber o projeto Gift Box, que será levado a vários locais e órgãos públicos da capital e dos municípios do interior. Cultivos de frutas, verduras e legumes na cidade. Parece estranho, né? Mas é verdade. E você pode fazer a sua horta no seu apartamento mesmo. Saiba como na nossa matéria. Vamos acompanhar? Unir o útil ao agradável. Isso resume os objetivos do programa que procura o aproveitamento dos espaços vagos para a produção de hortifruti granjeiros. Esses espaços estão disponíveis por todos os lados e às vezes passam até despercebidos. Mas não foi o que aconteceu nesse prédio em Goiânia, onde os moradores aproveitaram parte da área de lazer para plantar uma horta bastante diversificada. Um agricultor não necessariamente ele precisa estar na zona rural para ser um agricultor. Ele pode ser um agricultor urbano. Então o intuito do programa é implantação de hortas em locais públicos e privados, como casas, apartamentos, escolas, creches, praças, lotes baldios. Dona Nice mora em um apartamento no 12º andar em outro edifício da capital. Ela aproveitou os espaços da sala e plantou uma grande variedade de hortaliças. Nesse caso, os resultados somaram novas opções de tempero e de terapia. Mas, antes ela buscou informações. Eu amo plantar. Sempre gostei de plantar, sempre tive alguma coisa. E agora aumentou mais por causa dos cursos que eu fiz. E como é que é a rotina da senhora para cuidar das plantas aqui na casa da senhora? De manhã eu venho, converso com elas, pergunto se elas estão querendo uma aguinha, jogo a aguinha nelas.
Estamos em pleno período de chuva e as hortas normalmente são plantadas durante a seca, mas muitos já estão preparando o terreno para o próximo plantio, como é o caso dessa escola. Aqui o projeto desempenha um importante papel além da produção de alimentos, já que serve como um espaço de aprendizagem para que os alunos coloquem em prática os conteúdos vistos em salas de aula. O espaço, que antes era um matagal, se transformou numa horta que reforça a merenda dos alunos e serve de conteúdo didático. As crianças participam de todo o processo. Nós não tínhamos a dimensão da importância que seria essa horta, né? Hoje a gente percebe que ela tornou uma coisa importante, não só porque tudo que é produzido aqui a gente reaproveita na merenda da escola, como também o quanto que as crianças demonstraram interesse em participar desse projeto. Ana Luísa, o que você achou de participar desse projeto aqui da horta aqui na escola? Eu achei muito bom, achei que nós aprendemos um montão de coisas boas e também nós aprendemos o nosso alimento ser mais saudável. Tem algumas pessoas que nem comiam verdura, não gostavam de jeito nenhum. Depois que começou a plantar aqui, começaram a comer. Logo mais tem a beleza e a história de Corumbaíba. E no próximo bloco tem entrevista com quem entende de cultura e tradição, Bariane Hortêncio. Não saia daí! Nossa entrevista de hoje é com uma personalidade que conhece Goiás como ninguém. Acompanhe! Hoje nós temos a satisfação de receber ele, que é paulista, mas conhece Goiás muito bem. Ou melhor, ele conhece bem demais da conta. Bariane Hortêncio é o nosso entrevistado do programa de hoje. Bariane, seja bem-vindo ao nosso programa. É um enorme prazer recebê-lo para conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua biografia, porque você conhece Goiás muito bem, mas na realidade você é paulista. Você veio para Goiás há alguns anos e fala um pouco para nós dessa sua vinda de São Paulo para Goiás. Sabe que eu sou neto de italiano. E o italiano é que é chefe do clã, manda na família. Os filhos vão trabalhar com ele, os genros vão trabalhar com ele, com meu pai. E lá no estado de São Paulo, o ramo dele é madeira, desdobramento de tora. E como a floresta estava acabando e a família crescendo, eu queria ir para uma cidade nova para poder ajudar a fazer a cidade, pôr uma serraria e criar melhor. Então está surgindo Marília em São Paulo, Londrina no Paraná e Goiânia aqui. Mas Goiânia não tinha possibilidade, porque era muito longe, não tinha nem estrada. Mas chegou lá um jornal, o Anápolis, da primeira página, o prefeito de Goiânia, Venerando Freitas Borges. Assim, o prefeito de Goiânia tem 28 anos. Aí, meu avô, nós queremos uma cidade nova, vamos para lá. Aí veio aquela tragédia, vieram os homens primeiro de caminhão, 8 dias para atravessar, chegar aqui, aquela coisa. Era uma saga, então. Aí nós chegamos depois, viemos as famílias, viemos de trem de ferro, minha avó, as crianças, mas as mulheres. Eu cheguei aqui no último dia de 1938, né? E eu tinha 15 anos de idade. O doutor Solano de Almeida distribuía lote para quem viesse colocar indústria, essas coisas. E deu 2 lotes para meu avô, ele vinha a Goiás. Aí minha avó falou, não quero ficar aqui, é só mato, quero ir lá para Campinas, lá que é cidade, lá que tem igreja. Acabou, ele disse... Vocês foram para Campinas? Foi para Campinas, lá comprou um terreno, teve que comprar e tal. Então nós ficamos em Campinas. Foi lá que você começou, então, seu artifício de alfaiate? Você foi alfaiate? Eu estava olhando a sua história, você foi alfaiate, já foi jogador de futebol, comerciante? Eu era aprendiz de alfaiate no estado de São Paulo. Para cá, então, eu pus até uma alfaiataria minha naquele tempo. Então, eu tinha 15 anos, fiz o liceu. No fim, eu fui professor de matemática da Colégio Santa Clara, no Liceu de Goiânia. E um dia pela manhã, logo no começo, nós chegamos assim, num domingo eu vi um barulho assim, falei, isso é futebol. Eu já era no estado de São Paulo, eu já era meio taludinho, então eu era já reserva do primeiro time. E cheguei lá, nós vimos, o Anápolis ia jogar contra o Atlético, lá em Campinas. E estava demorando. Quem apitava a partida, o técnico lá dele, era o Parateca, João Teixeira Filho, que foi até prefeito de Goiânia, era fotógrafo na época.
E quem apitar era o prefeito, Mineirante Freitas Borges. Estava atrasado o jogo, eu subi que faltou o goleiro. Eu falei para o Parateca assim, ô moço, eu sou goleiro. Ele falou, de onde é que você é, menino? Eu falei, vim lá do estado de São Paulo. Ele falou, o Paulistinha vai jogar no gol aqui. Até hoje, lá em Campinas, ninguém sabe que eu chamo Valdomiro, Bariene, Hortêncio, não é Paulistinha. É Paulistinha. Eu aproveitei o nome, abri uma loja. E o Bazar Paulistinha veio daí. Bazar Paulistinha, quer dizer, está até hoje. Esse mês passado fez 70 anos. Você montou o Bazar Paulistinha ficou bastante conhecido e começou a sua paixão pelos livros, pela literatura, pela arte. Me conta um pouco disso. Não, mas é que a literatura, essas coisas, isso é um dom que a gente tem, já nasce com aquilo. Tem muita gente que estuda, não é capaz de escrever nada, não é? E tem gente que é analfabeto, igual os repentistas, né? Sabe fazer versos. Então eu já tinha aquela tendência. Quem não lê, não escreve. Seus avós, seus pais incentivavam você a ler livros? Não, minha família não lia. Esse povo bronco, italiano, esse povo não lia essa coisa. E eu, então, mas eu lia. Eu tinha 7 anos de idade, queria entrar na escola, naquele tempo só tinha grupo escolar. Certo. Para aprender a ler, aquela coisa. Aí eu gostava de caçar passarinho, então na minha capanga tinha estilingue, meu canivete, e tinha um livro, história da vovozinha, história da carochinha, então eu parava, sempre lia. Maravilha. Então, e assim, quem não lê, não escreve. Aí quando eu fui escrevendo minhas histórias. E tinha um jornal em São Paulo chamado O Tempo, ele tinha mais de 100 anos. E ele tinha a coluna chamada Conto do Dia. Então, a gente mandava o conto lá, era premiado, eles mandavam um livro de brochura. Quando foi no fim, esse jornal ia fazer um livro de todos os ganhadores, chamava 60 contos por 20 cruzeiros. A hora que estava montando, estava 14 contos mil premiados, mais 10 de um tal Luiz Francisquini, e o jornal, depois de 100 anos, foi para falência. Que isso. Aí ficou parado, então, aí nós tiramos o livro para nossa conta, saiu em linha d'água. Linha d'água é um papel subsidiado para a imprensa, não pode fazer livro. Então, esse meu primeiro livro chamava Que Foi Pelo Sertão, junto com Vovó do Pito, que é de um outro autor, nós ganhamos o prêmio lá. Aí eu comecei a embalar, eu já estou com 40 livros publicados. 40 livros publicados. E qual foi a sua primeira premiação nacional? Aí o negócio é comprido. Eu acabo de receber agora, do IFAM, em Brasília, um prêmio até bom, de R$30 mil, que é Rodrigo Franco, sobre a minha trilogia. Minha trilogia é o seguinte, na década de 50, eu vendo que esse progresso do jeito que vai desordenado, né, essa coisa, hoje é uma coisa, hoje é uma máquina, amanhã já é outra, tal, essa coisa, eu falei, vai acabar com as tradições. Daqui a um pouco ninguém vai saber nada da coisa antiga, nada do folclore. Aí eu vou registrar tudo que eu souber sobre a cultura popular do Centro-Oeste e, quando acabar, quem quiser está nos livros. Então eu fiz a Cozinha Goiana, o Dicionário do Brasil Central e a Medicina Popular do Centro-Oeste. E essa trilogia foi premiada agora, esse ano, pelo IFAM, né? Eu fui representando a cultura do Centro-Oeste com esses 3 livros. Aí eu tenho 40 livros publicados, agora vai sair mais 5, estou igual ao coelho. Estou igual ao coelho. Está fértil, né? Então, a minha vida é essa aí, eu trabalhei demais, dá conta, queria família, tudo bem, a coisa e tal, mas a literatura é minha cachaça, é essa aí. Muito bem, a literatura, você diversificou bastante a sua literatura. Você publicou livros científicos, contos, né? E também livros paradidáticos. Paradidático é o livro para incentivar o hábito da leitura nas escolas, né? Então eu tenho 6, eu tenho o Enigma do Saco Azul, Aventura no Araguaia, e tem uma trilogia sobre o João do Fogo, o menino foi salvando os passarinhos no bosque, saiu salvo de um incêndio, aquelas coisas. Então eu tenho esses 6 livros paradidáticos, faço palestras nas escolas, incentivando o hábito da leitura, essas coisas. Você falou da modernidade, da evolução, as coisas se tornam obsoletas muito rápido hoje. Demais, né? A linguagem que se utiliza nos meios de comunicação social, ela realmente destoa dessa linguagem do folclore, da literatura popular, desta efervescência da cultura popular. É preocupante isso? É demais. Olha, eu já tenho uma doença chamada nomofobia. Não é o medo de ficar sem o celular, é o medo de ficar longe dele. Hoje tem muita gente perdendo emprego, né? Perdendo emprego porque a pessoa só fica com qualquer coisa.
tem 3, 4 pessoas, em vez de estar conversando, está todo mundo aquelas coisas. Então, esse povo não tem jeito nem de ler. Como é que eles vão ler livro? Você é bom de apetite? Apetite da gastronomia? Não Porque você escreveu livros da gastronomia. Mas sabe o que é? E também, pelo menos, acredita ao senhor que o famoso peixe na telha foi criação sua. Eu queria o peixe na telha. A ideia é toda minha, agora a receita é do professor Aldair. Ele queria assim que fizesse um prato de peixe, ficasse quente na mesa, que o peixe frio e tal. Então eu falei, eu tenho cerâmica, eu vou fechar, se é peixe, é comprido, vamos pôr numa telha. Então, e como a telha é de argila, a argila é refratária, vai segurar o calor muito tempo. Muito bem. Então nós fizemos primeiro, aí eu levei para São Paulo, depois levei para Miami e tal. Então, hoje o peixe na telha eu já gravei programa para a Alemanha, para os Estados Unidos, para todo lado sobre peixe na telha. Já teve prêmio do peixe na telha, mas ganhou o restaurante que tinha, não é quem organizou, né? Então aconteceu muitas coisas. Então eu estou muito satisfeito, sou muito querido, todo mundo me conhece e tal. Qual que seria a palavra de incentivo que você deixaria agora aos nossos telespectadores? Aqui, ó. A matéria mais importante no curso fundamental deve ser o folclore. Que quem estuda o folclore vai conhecer suas tradições, não vai ter vergonha da mãe ser parteira, da mãe ser bezedeira, vai ter orgulho disso, sabe? Então, mas não está no curso fundamental. O folclore devia estar no currículo escolar, para as crianças aprenderem o folclore, conhecer suas tradições, não ter vergonha do seu professor primário, da sua avó, que fazia isso, fazia aquilo, das tecelãs, nem nada. O folclore é que ensina essas coisas e dá mais patriotismo nas pessoas. E um dos objetivos do programa Conheça Goiás é mostrar sempre o folclore brasileiro, o folclore goiano, a efervescência da nossa cultura. Bariano Hortense é uma lenda viva. Vale a pena conhecer um pouco mais de Bariano Hortense. Pesquise na internet a sua biografia, pesquise os seus livros, adquira os seus livros para que você possa conhecer um pouco mais dessa mente brilhante que externa a sua sabedoria, a fim de que possa manter essa chama viva da cultura popular. Para nós do Conheça Goiás, foi um prazer receber aqui Bariano Hortense. Foi um prazer estar com vocês no nosso programa. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir, porque afinal de contas, o nosso futuro é a gente que faz. E logo mais nós vamos viajar por Corumbaíba. É depois dos comerciais. Eu espero você. A cidade que vamos conhecer hoje se destaca por sediar importantes indústrias no estado. Além disso, a beleza da natureza e dos rios que banham a cidade nos convidam a conhecer mais do lugar. Conheça agora Corumbaíba. Estamos em uma típica cidade interiorana com pouco mais de 8.000 habitantes, que surgiu a partir de um povoado formado por bandeirantes paulistas. Na busca por riquezas, eles encontraram por aqui terra fértil e abundância de água. O povoado de Arraial dos Paulistas, com o tempo, se tornou Vila Xavier de Almeida e, por fim, Corumbaíba, com a emancipação em 8 de maio de 1912. Banhada pelos rios Paranaíba e Corumbá, esta cidade no sudeste goiano guarda muita riqueza e história ao longo de seus 104 anos de existência como município. Corumbaíba hoje é uma cidade muito bem localizada, estrategicamente. Estamos próximos de grandes centros consumidores. É uma cidade com uma logística extraordinária. Nós temos aqui um grande potencial turístico, oriundo do represamento do rio Paranaíba, do rio Corumbá, do rio Veríssimo, criando aqui um grande lago. Dando uma volta pela cidade, dá para perceber que muitas construções coloniais foram preservadas. Esta igreja que vamos ver agora é um exemplo. Manuel Cândido das Neves é um personagem muito importante na história dessa cidade. Ele foi um grande fazendeiro que viveu por aqui antes da emancipação do município. Segundo a história, Manuel doou várias terras, inclusive para a construção da igreja. Essa atitude contribuiu para o surgimento da cidade. A igreja surgiu, primeiramente, no Largo da Praça de Baixo, Largo João Pessoa. Depois de muitas discussões entre a comunidade e o padre local, o pequeno Carlos Planger, houve uma dissidência da Igreja Católica, uma resistência em mudar a sede da matriz para o largo chamado Largo da Bandeira.
onde estamos hoje. Isso no final da década de 30. Como a igreja mudando para cá, consolidou em 44. E por falar em história, outro ponto de parada aqui em Corumbaíba é a antiga cadeia pública, tombada pelo patrimônio histórico municipal. O local foi transformado em um complexo cultural e hoje abriga um grande acervo de livros em sua biblioteca, além de uma sala de informática à disposição dos visitantes. A gastronomia local é mais um convite para visitar o município de Corumbaíba. Nosso restaurante tem 28 anos de tradição. Muitas pessoas passam aqui para conhecer a guariroba, o macarrão furadinho, que é um prato bem da roça mesmo. Tem o frango ao molho e também temos a leitoa pururuca, que é um prato mineiro. É uma comida mineira misturada com a goiana. Uma boa comida pede uma boa música, não é mesmo? Aproveitamos para conhecer a dupla Pedro, Paulo e Toniel, artistas sertanejos naturais da cidade. Sou goiano com orgulho, gosto de viver aqui. Toma pinga de engenho, comer arroz com piqui. Toca moda de viola, herança do meu pai. Depois de conhecer mais um pouco da cidade, partimos para a exploração das belezas naturais de Corumbaíba. E como já deu para perceber, água que não falta por aqui. Agora vamos encarar o ecoturismo de aventura. Navegar pelas águas dos rios que banham a cidade é um convite ao visitante. Este é o Rio Paranaíba, que divide os estados de Goiás e Minas Gerais. A ponte deixa a paisagem ainda mais bonita. Atualmente, a indústria é a principal atividade econômica do município, seguida pela pecuária e o comércio. A Ciprovet é uma empresa de Corumbaíba, foi criada para suplementar o nosso rebanho. Geramos hoje em torno de 80 empregos diretos e temos aí o propósito de estar sempre contribuindo com Corumbaíba e com a região. O artesanato também tem destaque na economia do município. Atividades como a produção de cerâmica é um exemplo de comércio que tem espaço garantido aqui. Marcamos presença na cidade durante o feriado de carnaval e por aqui a festa já faz parte do calendário de eventos de Corumbaíba. O carnaval pode vir com a família, a prefeitura proporciona esse nascer todos os anos, eu adoro. Finalizamos nossa viagem com um passeio pelo Rio Paranaíba, cartão postal da cidade e ponto de encontro de turistas e dos moradores de Corumbaíba. Mais um local deslumbrante deste município, repleto de belezas que merecem ser visitadas. Chegamos ao final do programa, mas você pode continuar conosco através das nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @conheçagoiás, sem acentos. No YouTube é programa Conheça Goiás. E curta também nossa página no Facebook, Conheça Goiás. Tem uma dica de cidade para mostrarmos aqui? Então mande para o e-mail conheçagoiás@gm-go.org.br. No próximo sábado, às 11h30 da manhã, estaremos aqui na TV Brasil Central esperando por você. Abraço e até lá!